Sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver juntos a mensagem 142, que tem o título de Um Só Senhor. Um Só Senhor. E são palavras de Jesus que Emmanuel vai buscar, narradas por Lucas, no capítulo 16, lá no Novo Testamento, o Evangelho narrado por Lucas, capítulo 16, versículo 13. E Jesus nos diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Servo é aquele que serve. Então, nenhum servo pode servir a dois senhores. Bom, nós temos muito claro quem é o Senhor. O Senhor é Jesus. Nós temos Deus, nosso Pai Celestial, e temos Jesus como governador do planeta Terra, aquele mais puro Espírito que nos foi dado a conhecer e que veio Ele mesmo nos trazer a revelação da lei de Deus, o Evangelho. A segunda, não é? Primeira, os 10 mandamentos, trouxe a segunda, o Evangelho. Então, o título diz um só Senhor. Então, nós temos um só Senhor. E é preciso que haja coerência. Então, se nós temos um só Senhor, devemos seguir que Senhor? Esse. Jesus. Mas quando ele diz que existem dois senhores, quem será esse outro Senhor? E que pode nos fazer dividir as nossas atenções e nos comprometer, porque se podemos seguir um, se seguimos o outro, nos perdemos, saímos do rumo, não é? Vamos ouvir o nosso Emmanuel falando sobre isso. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria dos cristãos tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor, a quem devem servir. Então, ele colocou todos os cristãos, mas excetuou 2 grupos. Os 2 grupos, os apóstolos e os mártires. Aqueles que seguiram Jesus e todos os apóstolos morreram supliciados, à exceção de João. Não estamos falando aqui do suicídio de Judas Iscariotes, estamos falando dos demais 11. Então, 10 dos 12 morreram supliciados em nome do Evangelho e João, não, esse não. Esse foi o único que não. Mas depois vieram os mártires. Era muito difícil ser cristão no século I, porque eram levados ao circo, supliciados, mortos sem piedade. E nos séculos I, II e III, os 3 primeiros séculos foram muito difíceis. Foi no meio do século IV, no meio do século V, no ano de 400 e alguma coisa, é que a Igreja Católica foi fundada pelo imperador romano, vamos chamar assim, e os romanos então passaram a ser cristãos e não perseguiam mais os cristãos. Então,
tirando aqui os apóstolos e tirando aqui os mártires, aqueles que se entregaram ao sacrifício mesmo, sacrifício de morte, não abjurando, ou seja, não negando Cristo nem o Evangelho, indo com ele até as últimas consequências do martírio, ele já vai incluir todos os outros a partir daí, e chegando até nós, como aqueles que se apresentam divulgando sentimentos falsos com relação ao Senhor a quem devemos servir. Vamos ouvir que será isso, não é? Porque já ficamos preocupados, estamos envolvidos aí, sentimentos falsos. Eu estou divulgando sentimentos falsos, o que isso quer dizer? Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Mas o reino a terra não faz parte do reino de Jesus? Bom, o reino de Jesus, o reino de Deus está aonde? Dentro de nós, não é? É dentro de nós. Então o reino de Deus já habita em nós? Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta Terra. O reino de Deus habita na criatura humana do planeta Terra? Ainda não. Nós estamos trabalhando para estabelecer em nós o reino de Deus. Ainda somos muito ligados à matéria. A matéria nos impressiona pelos sentidos físicos e a matéria nos faz muitas vezes sentir que esse mundo aqui é o verdadeiro e sabe-se lá Deus, se existe outro e até se existe Deus. Tem pessoas que ficam assim, principalmente nos momentos mais difíceis, onde isto parece ser realmente assim, a tábua de salvação, eu não posso morrer, e aqui fica sendo um plano assim, sem o qual nada faz sentido. Por quê? Porque estamos muito dependentes ainda dos nossos sentidos físicos e do que eles percebem. Jesus não falou a homens encarnados, Jesus fala o tempo todo a nós como espíritos imortais, tentando nos fazer abstrair, sair, nos tirar aqui desse ambiente materializado que sempre foi, é e será passageiro. Porque é um ambiente que serve apenas para as nossas reencarnações. Nós não somos do plano material encarnado. Nós somos do plano espiritual. E estamos aqui, de vez em quando, durante um tempo, para as experiências da reencarnação. Essas experiências, elas têm um objetivo muito certo. É treinarmos o bom uso do nosso livre-arbítrio, ou seja, de acordo com as leis de Deus, abrirmos mão dessas paixões materializadas, não é? Da cobiça. Imagina se a gente parar para pensar onde está o bom senso de se cobiçar tanto coisas que não vamos levar conosco, de nos colocarmos acima dos outros numa posição orgulhosa, quando todos viemos do mundo espiritual, vamos voltar para lá e toda a aparente superioridade que possa parecer que existe aqui, não existe. Só existe uma única superioridade, que é a moral. Então nós acabamos tendo sentimentos falsos. Esses sentimentos de que, olha só, nesses meus 20 anos, faz de conta. Ih, que beleza maravilhosa, ai, que linda, sou tão bela, sou tão bela, sou tão bela. Que coisa mais passageira. E aí, quando vai chegando a idade e a pessoa se olha, não se reconhece no espelho. Ela não se reconhece, ela não se aceita como residente temporária num corpo que simplesmente a ajuda a se expressar nesse plano.
esse corpo aqui, não esse aqui, né? Esse aqui, ele tem início, meio e fim. Nós, espíritos imortais, não. Não. Fomos criados por Deus e vamos viver para todo sempre. Mas esse corpo não. Então nós deixamos nos impregnar por sentimentos equivocados, emoções equivocadas, de ideias equivocadas. E muitas vezes já buscando nos aproximar de Jesus. Mas aí a gente percebe que a gente ainda não estamos nos aproximando tão convenientemente quanto deveríamos estar. A natureza não dá saltos? Não, a natureza não dá saltos. Estamos buscando fazer o nosso melhor? Sim, estamos buscando fazer o nosso melhor, mas precisamos ter esse senso de realidade. Não é? De realidade. Se estivermos mais atentos, claro que vamos continuar decidindo inúmeras vezes pelos sentidos físicos. Claro. Vamos imaginar, eu estou com fome. E aí eu trabalho e consigo lá comprar meu sanduíche, para matar minha fome. Mas aí eu vejo uma criança que está com fome. Ou uma pessoa, um idoso que está com fome. E não trabalha e não tem como gerar recursos para comprar alguma coisa. É esse tipo de coisas, né? Esse tipo de decisões e escolhas que fazemos. Que, exatamente como Emmanuel vai destacar, no versículo que Jesus nos diz: nenhum servo pode servir a 2 senhores. É um instinto forte de sobrevivência, mas eu preciso comer, porque como é que eu vou trabalhar se eu estiver fraco? É uma ideia. Mas vamos parar para pensar. Nós estamos sozinhos aqui? Estamos cercados por aquela nuvem de testemunhas? Será que, se tudo que passamos aqui são exercícios para o bom uso do nosso livre-arbítrio, se escolhermos bem, será que não vamos ser amparados nas nossas dificuldades porque escolhemos bem e essas dificuldades surgiram? E vamos ficar a Deus dará? Não é? Quantas vezes eu acredito que os amigos terão inúmeros exemplos a dar de situações em que abriram mão de si mesmos e logo lá na frente a situação se resolveu e se sentiram tão contemplados. Nós não estamos aqui invisíveis. É tudo que nós não somos. Nós temos corações iluminados cuidando de nós. Às vezes podemos nos sentir sacrificados num atual momento ou num momento de nossas vidas, achando que fazemos e nos desdobramos e nos sacrificamos, e é claro que isso vai acontecer muito nas famílias, nos lares. Quantos sacrifícios não reconhecidos pelos que estão em volta. Não fazemos para isto, mas claro que nos ressentimos e muitas vezes podemos nos sentir sós, tristes. Porque claro que também queremos colo, claro que também queremos uma ajuda e uma atenção. Mas ali a vida só nos solicita que precisamos fazer, não tem, olha para um lado, ajuda, não. Os olhos físicos não veem, mas nós estamos com os nossos amigos invisíveis. E se temos que passar por uma determinada provação que nos dê a falta, porque a falta também é uma oportunidade, não é? E que aquela prova seja realmente de eu não vou ter um recurso por um determinado tempo, um determinado recurso eu não vou tê-lo. E os bons espíritos não me poderão dar este recurso. Por quê? Porque é a minha prova. É a minha prova.
vamos perguntar, mas por que esquecimento do passado? Eu não preciso saber por quê. Eu sei que Deus é todo misericórdia e todo justiça. Então a prova que eu estou passando tem razão de ser. Ela foi planejada com muito cuidado antes da encarnação. Então, se naquele período de tempo em que estamos ali, com aquela aprovação, os amigos espirituais estão do nosso lado, e se não puderem fazer nada para interferir materialmente, eles vão enxugar nossas lágrimas, eles vão acariciar nossas cabeças e vão nos inspirar bom ânimo, coragem, calma. Eles fazem isso. E aí vamos dormir muitas vezes chorosos e acordamos como se tivéssemos estado no colo de alguém. Muitas vezes estivemos. Nosso Emmanuel diz: é tão difícil a encarnação, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nesse sistema divino criado para o nosso crescimento e o quanto de cuidado ele envolve, é tão desconcertante porque somos alvo de tantas atenções e é muito bom, né? Dá um sentimento muito bom de carinho, de cuidado que nós somos alvo, não é? E todos, não é? Nós especialmente nós todos nós. Então ele estava dizendo, como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Ou bem eu estou fazendo o que é certo, ou bem eu estou me deixando arrastar pelo meu vício, no caso moral. Pode ser um vício físico também. Então vamos imaginar, eu sei que eu não devo julgar. Vamos pegar logo um exemplo. Eu não devo julgar. E nenhum de nós julga. Quem é que não julga? Eu não julgo. Mas aí eu vejo na televisão um caso assim, isso aí deve ser porque... Não, julguei. Tem cara de culpado. Mas fez. Olha lá, cara de que fez. Julguei. Não julgueis para não ser julgados. Essa não é uma máxima muito boa de seguir, mas muito difícil. Precisamos estar muito vigilantes, porque corta. Exercício. Por isso é que ficamos... Tem pessoas que dizem assim, se fosse um homem bom, teria morrido. Aí, às vezes, a gente vê assim, a gente fica, às vezes, com pena das pessoas que morrem jovens. Claro que ficamos sem elas. Sim, claro, ficamos muito tristes. Mas elas cumpriram o que tinham que cumprir aqui. Nós que vamos ficando mais tempo, é porque temos mais para resolver aqui. Não é? E que bom que temos sempre mais um dia, até a hora que Deus nos chamar, mas vamos tendo mais um dia para os exercícios de tantas situações que ainda precisamos dar conta. Nosso Emmanuel continua dizendo: que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Me fez lembrar aqui. Vamos ver. Alguém que está lá com uma academia
uma academia, uma academia e um centro de emagrecimento com nutricionista, com lá, e logo na entrada da academia ele põe uma doceria. Doceria. Caloria Amiga, o nome da doceria. Como é que ele pode ficar defendendo o estilo de vida 1 e, ao mesmo tempo, defender o estilo de vida 2? Fica complicado. A gente vê direitinho, né, onde a gente tem o pé no problema, né? O exemplo que a gente pensa. Cristo é a linha central das nossas cogitações. Não deveria ser a linha central das nossas cogitações. Isso é o que a gente pode pensar. Cristo deveria ser... Não. Emmanuel é muito objetivo, como o Espírito Superior que é. Cristo é a linha central das nossas cogitações. Faltou ele dizer... Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Como... Claro que ele não vai falar isso porque é Emmanuel. Mas vou repetir. Cristo é a linha central das nossas preocupações. Repetir para quem? Para mim, que preciso ouvir isto. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra. E ele diz muito bem isso. Por quê? Porque Jesus é o governador deste planeta, não é de outro, é deste. Então, é ele que está cuidando de nós aqui diretamente. Então, ele é o Senhor dos filhos da terra, com direitos inalienáveis. Claro, é o governador. Porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Quer dizer, quando nós chegamos aqui, não faz tanto tempo, imagino, mas Jesus formou, esteve à frente da formação do planeta Terra. Centenas e centenas de milhões de anos. Somos servos dele, porque a ele devemos servir, não é? Então, somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, porque os interesses de Jesus são diferentes dos interesses que vemos aqui pelo mundo. Seus interesses são sublimes, no próprio termo que Emmanuel usa. Então, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. Humildade. Acho que a gente... esse termo humildade, essa virtude humildade, precisa ser mais trabalhada, não é? Porque humildade é total submissão a pessoa ou a ideia, não é? Que está acima, reconhecidamente acima. Então, humildade é esse reconhecimento de que não, eu estou aqui, está ali. Então, o que me basta dizer assim, sim, senhor, não vou discutir. Mas eu ainda não tenho aquele sentimento de estar aceitando o que ele diz. O nome disso é resignação, aceitação do sentimento. Então, tudo bem, mas eu vou ser obediente, eu vou ser um humilde obediente. Eu vou me submeter por obediência, que é a submissão da razão. A resignação é a submissão do coração. Então não vamos pedir, não é, que estejamos já
assim, com rasgos de sentimento, de humildade, não. Mas a humildade, ela é: sou humilde porque eu me submeto. Me submeto. Ainda não consigo sentir isso. Essa abnegação, né? No ceder, né? Mas eu sei que eu preciso, que eu reconheço, Jesus é o meu Senhor. Então, eu me submeto, porque é Jesus Cristo a linha central das nossas cogitações. Eu não vou discutir com isso, eu já aceitei isso. Eu preciso obedecer. Obedecer ao que Ele nos ensinou. Aqueles que forem meus amigos, eles vão fazer o que eu digo, disse Jesus. E Emmanuel continua dizendo assim, depois da humildade: e para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos da luta em célula de trabalho do Cristo. Aonde isso? É no meu lar? Olha, o lar é uma célula de trabalho do Cristo. O lar é. O nosso coração particular, só ele, já é outra, aliás, é a célula zero de trabalho do Cristo, é o nosso coração. A zero. Primeiro de tudo e antes de qualquer coisa. Porque eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Então, é a primeira célula de trabalho que eu tenho que trabalhar, sou eu. Depois, o meu lar. A família. Aí depois temos as outras, né, esferas que vão estando uma dentro da outra. Então vamos ter aqui mais ao largo o círculo de amigos, o círculo do trabalho, o círculo da comunidade, depois o círculo da sociedade e depois o círculo da humanidade. Então, se nós estivermos dando atenção ao círculo, aquele primeiro lá, aquela bolinha lá no meio de tudo, somos nós, e depois aquele primeiro círculo que vem, que é a família, estamos indo num caminho muito, muito, muito bom. Muito bom. A tarefa primordial do discípulo, deixa eu ver se eu não perdi nada. Isso mesmo. A tarefa, conclui então nosso Emmanuel, a tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal. Então, para a gente entender quem é o Senhor, que o Senhor da materialidade é passageiro, não compensa servi-lo, não compensa. Não estamos falando da subsistência, não estamos falando de viver uma vida digna na materialidade, não é isto. É escolher servir a materialidade em detrimento do espírito imortal que nós somos. Eu não posso fazer escolhas que beneficiem a minha personalidade transitória e me coloquem em prejuízo na minha imortalidade. Ai, Cristina, fiquei confusa agora. Como é que é isso? Fiquei confuso. Bom, vejamos. A minha personalidade tem uma oportunidade, chamemos assim, não é? De ter uma vantagem por meios ilícitos, mas que ia me deixar assim muito abastada. Não interessa de onde vem dinheiro, que vai vir de algum lugar, é de alguém. Mas o que importa é que aquilo surgiu, e aí se eu fizer tal coisa, eu vou botar a mão em muito dinheiro. A minha personalidade transitória fica feliz, vou ficar rica, que maravilha, vou ficar rica. É aquele segundo Senhor. Aí a gente para pensar, seria bom, né? Se a pessoa nessa hora parasse para pensar, peraí,
Eu sou imortal. Tudo que eu fizer de errado, depois vai vir a conta. Vem a conta para pagar. Eu quero adquirir esse débito. Eu quero. Que esse débito eu vou adquirir com a minha própria, junto à minha própria consciência. É para ela que eu vou ficar devendo. E é para ela que eu vou ter que pagar no futuro. Nem que seja numa outra encarnação, se não der tempo de pagar nessa. Vamos vendo isso. Então, a tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal. Consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Muito bem. Amar ao próximo como a si mesmo. Ah, Cristina, olha só, isso aí é muito complicado, eu não estou conseguindo isso aí, já sei que não é para mim, porque você fala umas coisas que eu não faço. Ou então que eu tento fazer, mas não é desse jeito bonito que o Emmanuel está falando aqui. Ele não sabe disso? Ele não sabe? Ele sabe. Mas ele está nos mostrando os padrões que precisam ser seguidos. Mas ele sabe que isso é uma construção. Nós vamos chegar lá. Nós estamos construindo essa realidade em nós. É preciso que exercitemos todo dia, exercitemos como o atleta. Ele exercita e fica ágil no que ele faz. Pode ser alguém num xadrez, pode ser numa matemática. Se eu me aplicar, eu vou ficar muito bom naquilo. Mas tem a contrapartida do vício, né? Do vício de pensar daquela forma. Eu não quero julgar, mas quando eu vejo, eu estou julgando. Isso é vício mental. É um vício mental. É um padrão mental vicioso. Então, nós temos que ficar atentos. Exercitar. A natureza não dá salto. Os bons espíritos não estão pedindo a nossa santidade. Eles só estão pedindo que a gente exercite, sabendo qual é a meta que nós precisamos alcançar. E precisamos, não porque eles dizem, mas porque nós decidimos isso. Lá, antes de reencarnarmos, nós reencarnamos com muita lucidez dos objetivos que queremos alcançar na nossa encarnação. Não vamos nos enganar. Nós estamos muito bem preparados. Agora, precisamos nos aproximar do Evangelho. Precisamos nos aproximar da doutrina, estudar, refletir para melhor exercitar. Isso é muito importante. Falamos hoje. Ontem foi tão tranquilo assim, né? Ontem foi rápido, não é? Mas hoje, quando tem... E quando nós falamos das nossas... ainda pontos fracos, vamos chamar assim, dá pano para manga, não é? Vamos orar e agradecer a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, por estarmos de novo em contato com o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Jesus, em estarmos atentos, a perseverarmos, a termos bom ânimo nas nossas lutas. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos corações, abençoa os nossos lares e famílias, nossos afetos nos dois planos da vida. Abençoa os nossos irmãos de humanidade, Jesus, em especial os que sofrem. Abençoa a todos nós. Que as Tuas bênçãos possam estar em nós e entre nós, Jesus amado, hoje e sempre, graças a Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.